Dona Isene, em primeiro lugar eu quero dar um bom dia para a senhora. Bom dia. Um bom dia de coração. Dona Isene, eu, Luiz Lima, mais conhecido como Luizinho, aqui da cidade mineira, né? A gente veio aqui hoje para nós fazer um bate-papo, uma entrevista, e que a Dona Isene, com a história rica que a senhora tem, né? Desde lá das carreiras, que começou lá tudo, essa vida, essa história linda da Dona Isena. Então, a gente queria assim que a Dona Isena relatasse, falasse a história de vida bonita da Dona Isena, né? Em primeiro lugar, Dona Isena, eu queria perguntar para a senhora o nome completo da senhora, do seu pai, da sua mãe. O meu nome é Isene Olívia Duarte. Certo. Meu pai era Francisco Antônio Luiz Urbano. A minha mãe era Olívia Floripia de Jesus. Certo. O nome do seu esposo, falecido esposo? Pedro Bernardino Duarte. O mais conhecido como Seu Pedro. Seu Pedro, Seu Pedro Bernardo, né? Seu Pedro Bernardo, que tem uma história linda aqui na cidade mineira. História bonita. História Trabalhou muito, bastante pela comunidade. muito rica mesmo. Então, Dona Isena, aí a gente continua e eu queria assim que a senhora relatasse a sua terra natal. Onde é que foi sua terra natal? A minha terra natal, Luiz, foi lá nas Carreiras, né? Naquele tempo era município da Carreira do Siqueiro, tá? Certo. Município de Laguna, Certo. antigamente, Isso. tá? E eu nasci ali e me criei ali, trabalhando na roça com meu pai. Eu andava, às vezes eu ia para a roça, às vezes eu faltava aula para ir para a roça com meu pai, né? Sim, que naquele tempo era. E eu era a última da casa, né? Eu era mais moça. A caçula. A caçula. E a gente andava 1 hora para ir estudar. Sim. A mãe fazia uma bola de pirão escaldada. Sim. Ali ela consertava aquelas cardozinhas e mescalava, botava no varal para secar. Ela assava na brasa, enfiava dentro daquela bola de pirão para mim levar para comer na hora do recreio, porque não existia lanche. Não tinha. Era a época que não tinha laranja, né? Sim. Então, essa época a gente comia isso aí. Até a banana que a gente colhia era economizado, porque às vezes o meu pai saía de manhã para comprar um peixe, voltava de noite desmaiando da fome e não encontrava. Naquela época. Era muito difícil a vida naquele tempo. Sim, é isso. Tinha farinha, tinha café, tinha feijão, mas carne, peixe, essas coisas não existia. Não existia energia, né? Certo. E a gente morava numa casa de barro, era só um lado assim que era de tijolo, mas já rachando. Certo. De chão. Era muito chão batido? Chão batido. E eu gostava muito, era gostoso, tá? Tenho muita saudade desse tempo. Sim, com toda essa vida que a senhora está contando, essa vida que a senhora está falando, assim, da época, né? Olha, é ter assim, uma vida com carinho, mesmo simples como era, né? Sim. Era muito legal, né? A Sim. senhora relatando essa vida com muito assim amor, aquele povo, né? Era no tempo, Luiz, que os pais não estudaram, né? Não tiveram, como é que se diz? Como é que me ajuda? Eles não tinham condições também na época, a escola tinha pouca. E para a educação. A educação, eu só ganhei uma surra, né? De brocha de boi. Sim. Só uma. Só uma surra. Mas essa uma, eu fui para a cama e eu fiquei 15 dias toda inchada. Sim, sim. Então, isso aí é uma coisa assim que hoje não existe, isso é muito bom, né? Isso. Porque naquele tempo eles faziam porque eles não tinham estudo, instruções, nada, né? Com certeza. Mas ele era bom. Com certeza. É que assim, né, Dona Isena, tinha pai e mãe, no caso, que de repente extrapolava, né? Sim. Extrapolava, né? Antigamente era assim. Se desse um tapinha na bunda, alguma coisa meio de levezinho, mas não, tinha pai e mãe que eram muito bravos, né? O pai tinha a canga do boi, né? Sim. Então ali tem aquela coisa de couro trançada que vai debaixo do canzil, para quem não conhece, né? Sim, que andar no carro, hoje acho que todo mundo vê na televisão, né? Os carros de boi. Com certeza, com certeza. E ele pegava aquilo ali, tirava da canga, emendava e dava surra nos filhos. Certo.
Certo. Então ele me deu em mim, que batia assim na minha barriga, e eu inchei, fiquei ruim. E eu via meu pai chorando em cima de mim, que achava que eu ia morrer. Então, Aí depois se arrependeu, né? daquela época em diante, nunca mais ele bateu em filho nenhum. Ele Porque se antigamente arrependeu. eles não eram instruídos. Não, eles não é o dia de muito hoje, assim, Luiz. ignorante, né? A palavra mais certa. Ignorância. Ignorante que eu quero dizer que não tinha Ignorância estudo, mesmo. né? Não É. tinha estudo. Eles achavam assim que tinha que ser adomado, tipo um animal, que não era, né? Eles não tinham estudo. Mas tudo bem, né, Dona Isena? Mas a outra parte, tirando isso aí fora, né, que isso aí era um tipo assim diferente de educar, mas as adolescências lá, a juventudezinha que tinha na época, era legal assim naquele tempo? Maravilhoso. Nós tinha gaita, nós tinha violão, pandeiro, nós saía cantar reis no tempo do reis, Terno de sabe? rei. Eu cobiço assim, a gente teve naquela época uma Kodak dessa aí, para gravar tudo que nós fazia. Sim, que legal. Porque o Aníbal era um tocador de gaita, né? Ah, o sim. Aníbal, nós tocava baile, eu junto, tá? Toquei muita gaita, hoje se eu pego eu não toco mais. Nós tinha, como é que se diz, um conjunto. Ah, uma banda, um conjunto. Um conjunto, só que não tinha bateria naquele tempo, né? Era aquele tamborim que botava no meio da perna assim, batia. E pandeiros, só chocalho. Certo. E a gente viajava às vezes 1h30, 2 horas com gaita nas costas, violão nas costas, para ir tocar baile lá no bando do Indaial. E como é que chamava o baile naquele tempo? Era baile. Baile? É o baile. Tinha domingueira também que eles falavam? Domingueira, domingo. A 1h a gaita já estava no salão. Ah, é? 2 horas nós já estava tudo lá. E ficava até que hora dançando? Assim, até umas 8 horas da noite, 7 horas, que naquele tempo não tinha horário, era à noite, né, Luiz? Certo. Que a gente vinha embora naqueles morros que tá lá, que eu tenho saudade, gente. Com certeza. Para quem vai escutar isso aí, é uma coisa muito maravilhosa. As Carreiras é a terra do meu pai também. É, né? Terra do meu pai, Eu né? sei. Lá na terra dele, lá é aquela parte ali também. É. Então, Dona Isena, é muito bom, muito gratificante a gente relembrar, né, a tempo da adolescência. É. E depois, então, a juventude, como a senhora está contando também, né, nesses bailes e tal. É. Como é que foi o começo do namoro com o seu Pedro, a senhora Dona Isena? Meu namoro com o Pedro, eu tinha a minha irmã Maria, que eles vieram aqui para a União, e o compadre Manuel trabalhava na mina. E então eu vinha para cá. Sim. Tá? E assim, o Pedro trabalhava na mina, e naquele tempo era na operária, ali naquela operária que sobe para a igreja ali. Certo. Então o Pedro vinha por dentro dos eucaliptos, ali tem uma estradinha, e passava bem na janela da Maria, onde era a dispensa, as casas da União, acho que tu lembra, né? Lembra, casinha de menina. Era mina, o quarto, né? A sala e a cozinha comprida, lá era repartido, que era a dispensinha para o Manuel quando chegar a tomar banho. Certo. Ali que nós tomava banho. Certo. Então ele passava sempre na janela e toda a vida dizia isso para mim. Isso. E às vezes eu estava ali fazendo alguma coisa, ele chegava para a comadre Maria do João Serrano, que também era uma mulher que era da Mineira, Certo. e dizia, mas eu ainda vou namorar uma moça que tem ali. É. E depois do que? De uns 3 anos, 4 anos, mas ele namorava uma moça, ele ia noivar com ela, tudo. E no fim não sei qual o motivo que se deixaram. E um dia nós nos encontramos num baile lá no Rio Maina. Lá no Rio Maina? No Rio Maina. Aí eu disse, ele perguntou se eu tinha namorado, até eu não tinha namorado mesmo, né, Luiz? Por toda a vida eu fui uma pessoa liberta. Certo, Eu queria era dançar, a gente, né, já tocava bailar nas carreiras, como eu já passei. Sim. Então eu queria ser uma pessoa liberta. Só queria ter mais um tempo, né, na vida, assim, na juventude, aproveitar, né? E eu não quis. Só depois, não sei se tu conheceu naquela época, o Zé Amaro morava ali na Seu José Amaro eu conheci. Ele foi meu namorado 1 ano. Ah, foi? Ele teve um traje de vida, um final muito triste, Não, né? eu chorei, porque Muito ele era triste, amigo, né? Ele era uma pessoa maravilhosa. Foi lá no São Leopoldo, no zoológico, Foi. e o elefante pisou em cima da cabeça dele, né? Sim, ele estava bêbado e montou em cima do elefante, né? Daí o elefante derrubou, então, né? naquela... Deixa, E naquela época aqui, vamos parar aí, naquela época aqui tem outra coisa, né? Sim. Era muito bom que naquela época aqui na União tinha brincadeira de boi, nós vinha para o Boa Vista, era cheio de eucalipto que a gente passava aqui por dentro. E o boi como é que era? Boi de mamão? Boi de mamão, tinha brincadeira de boi de mamão. Amiga Esse Zé Mariana. Amaro se vestia de miquelina, e era tudo gostoso. Hoje isso tudo acabou, né, Luiz? Sim, sim. Então, por isso tudo eu passei aqui na União, que eu comparava mais com a minha irmã.
Hoje a vida está com muito assim dentro dos lares, dentro da casa, muito conforto demais, né? Muito conforto, máquina de lavar, e máquina que lava, tudo. Mas só que tem uma coisa, né? A vida naquele tempo era mais simples, mas com muito carinho, assim, muito amor com todo mundo, a vizinhança, não tinha tanta correria, né, Dona Isena? Não tinha tanta ganância, eu Ganância, já digo assim. correria que eu quero dizer é a ganância. A né? ganância, né? É, bem assim, né? Às vezes eu estou deitada na cama pensando nisso aí. Porque a senhora hoje tem que pagar energia, tem que pagar água, tem que pagar telefone, tem que pagar isso, pagar aquilo. O que é que acontece? Tem que correr atrás do dinheiro. Correr atrás. Aí tem que ir atrás, né? Para pagar tudo isso, nesses confortos que tem. Então tem conforto de um lado e estresse do outro. Né? A vida é boa, mas ao mesmo tempo então a gente tem que relembrar e pensar o que a gente está fazendo. Né? Relembrar o passado e ver o que está fazendo hoje. Né? Então tá, Dona Isene, e aí então a senhora dali da Mina União, como a senhora está contando, essas vidas bonitas na época, esses bailes, domingueira, tudo. Muito gostoso. Hoje, como é que é? Hoje mudou tudo, né? Isso, a senhora casou lá, aqui mesmo ou foi lá na... Não, eu me casei, porque eu morava nas Carreiras, né? Certo. Então, a minha casa era de barro, ela só tinha um lado, como eu falei, de tijolos. Então, aí eu disse assim pro pai. Aí, quando eu noivei, e naquele... Para aí, vou começar do começo. Certo. Eu namorava o Pedro, mas namorava lá na igreja, ali, que cima, porque o meu pai era muito do ruim. Ah, certo, era brabo, né? É. O Pedro lá em casa, a Maria foi daqui lá para casa, e o Pedro ia para os barreiros, lá tinha um amigo lá, né? O amigo levou até perto da igreja, e eu fui com ele, lá tinha um pasto grande, aí a Maria, olhei, a Maria estava, aí eu vim na frente, ele ficou, e a Maria foi lá, pegou ele e trouxe para apresentar para o pai. Sim. Porque senão, Para pedir o namoro. Apanhava se eu chegasse com o namorado lá. Certo. A minha vida foi essa. Mas eu era muito divertida, Luiz, eu era muito feliz e, sei lá, e lá nas Carreiras namorei um moço lá, mas assim, aqueles namorinhos, sim, sim, namorinho, sim. aquele... A juventude na época. A juventude. Antigamente as coisas eram muito diferentes de hoje, né? Sim, com certeza. Era namorinho. A gente ia rezar novena, caía em cima, passava no meio do potreiro, caía em cima de boi, de tudo. E a gente ria quando caía. Com aquele jovem de lá, que hoje tem o Neco, não sei se tu conhece o Neco do Zé Rosa. Eu até agora não conheço, não conhece? Não. Ele é o homem mais bem lá dentro, é o homem mais rico dentro das Carreiras. Certo. Nós eles eram muito do católico. Sim. Muito sim. da igreja. Até hoje o Neco comanda a igreja nas Carreiras. Que legal, né? Que e bom, nós né? se criamos desse tamanho, ó. Que benção, né? Rezando novena e tudo. Eu era hoje ele é bem de vida. Rico. É rico. Mas continua sendo um religioso e olhando pelo ser humano. Na igreja, então, a família se criou tudo ali naquela oração. Que bom, que bom. Eu aprendi muito com eles. Que bom, né? Que bom. Deus abençoe eles, com certeza. Meu né? Deus. Então, Dona Isena, tudo bem. Aí a senhora da Mina União veio para a cidade mineira, como é que foi? Foi, eu me casei e fui para a União. Quando eu vim para a União, eu morei ali onde é o colégio, que ali era uma operária, né? Sim, operária de mineiro. Operária de mineiro. Morei ali muito tempo. E depois aí eu vender a mina, aí tinha que tirar aquelas casas dali. E o Pedro trabalhava, o Pedro naquele tempo era mineiro, e ele trabalhava com o seu Neri. Para quem vai escutar essa coisa vai conhecer esse seu Neri, vai lembrar. Ele era lá de Laranjeiras. Certo. E essa casa era dele. Seu Neri. Aí o Pedro, conversando com ele, disse, ele aqui já estava aposentado, ele não trabalhava mais com o Pedro. Ah, sim. Aí ele assim, eu Pedro disse, pai, nós temos que sair dali. E eles dão uma casinha, mas agora onde é que eu botar essa casinha? Aí ele assim, não, Pedro, eu estou indo embora e eu vendo a tua casa para ti, não sei naquela época se era R$10 ou R$100. Sim. É porque faz muitos anos. O direito, né? Naquele tempo aqui era o direito da casa. O direito da casa. Aí compramos essa casa. Aqui na Mineira? Aqui na Mineira. Compramos não. Trocamos a casa pela casinha lá que o Jaime Portela naquela época deu, né? Certo. E nós tínhamos 2 lotes, que um já tinha saído, que tinha se aposentado e deixou a cerca para nós plantar. Sim. Então aí cerca e a casa nós demos soneri, tanque, caixa d'água por essa casa aqui. Certo. Aí o Pedro ficou com pena, não sei se naquele tempo ele deu 50 para o soneri, o valor eu não sei. O soneri não queria, era muito amigo. E nós,
Luiz, nós só fazíamos amizade, até o meu marido. Que benção, né? Até hoje, eu não tenho... Se eu tenho inimigo, eu não sei. Não, mas não tem mesmo. Tenho certeza que não tem, porque eu conheço a senhora demais aqui, né? Conheço bastante. E essa amizade que a senhora disse que tem, o seu Pedro também é a mesma coisa. A senhora conta um pouquinho da história dele, porque é rica também, né? Seu Pedro, né? Pedro? Muito rica dentro da cidade mineira, trabalhando para a comunidade. Sempre, sempre. Ele foi presidente da associação, né? Isso. Ele fez muita coisa aí, Luiz. Tem coisas que eu não vou... Talvez eu não vou falar porque eu me esqueci. Sim, eu lógico. Um pouquinho com problema de esquecimento. Essa gravação vai entrar isso aí, tá, Luiz? Sim, tudo bem. Então, eu estou fazendo essa gravação que isso aí é muito bom para a comunidade, para a história da nossa comunidade. É muito bom. Sim. E eu sei que ele... Quando a igreja aqui, que era aquela igrejinha de Tauba, era aqui embaixo, Isso. tu não alcançou. Alcancei, era coroinha ali. Ah, é? É, Assim, eu fiz a primeira comunhão ali. Padre Guido, Frederico. Isso. E o Pedro começou, naquela época ele ali não, né? Mas quando aqui na igreja aqui, ele começou a trabalhar ali dentro. Ele ajudava muito, eu era feliz que ele estava na igreja, né? Sim, imagina, né? Com certeza, né? A senhora trabalhando, como a senhora sempre trabalhou dentro da igreja. E a senhora o que fazia na igreja? Qual era o cargo assim que a senhora tinha, exercia? Na igreja eu dava catequese. 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 Na limpeza da igreja, eu, a Dona Maria Castro, naquela época, nós toda a vida limpando a igreja, toda a vida. Sim. Nunca arrumei altar, nada, que isso aí eu nunca aprendi, né? Isto. Mas sempre trabalhando assim, a pró da igreja. Certo. E até hoje, se eu não fosse desprezada como eu fui, eu vou passar essa mensagem para ti. Isso. Eu fui esquecida, eu talvez ainda estava. Não, mas tudo bem. É assim, dona Izena. Como é que era a catequese da época, assim, passada, a senhora lembra? Assim, não digo aqui na Mineira, mas antes, assim, quando a senhora começou, como é que era lá nas carreiras ou não? Eu fiz catequese. O tempo que a senhora fez a catequese, como é que era? Como é que era? Era na escola, os alunos, nós ia para aula. Sim. E não era que depois nós ia para catequese. Sim. Então, que naquela época, até no sábado tinha escola. Até no sábado? Até no sábado. Então, sábado a gente levava os deveres de sexta-feira e já levava um catecismo daquele para... Como é? Catecismo? Porque vimos na terra para salvar nossa alma. Tudo de perguntas assim, a gente tinha que Ah. decorar. Os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos. E o outro mandamento não tinha, entendeu? Sim. Era muita oração naquele catecismo, era muito bom. Sim. E o meu carregava aqui de casa, Luiz. Eu guardei tudo, né? Isso. E fazia a primeira comunhão por aquilo ali. Então era Aí a direto minha primeira comunhão, sabe onde é que foi? Na prainha. Na prainha? Porque ali não tinha igreja nas carreiras. Naquela certo. época ali não tinha nada, era só mato, né, Luiz? Isso, era bem interior mesmo, Bem né? interior, bem gostoso, que eu tenho saudade, Luiz. Imagina, assim, com certeza, né? Tenho saudade. A roça, aquelas roças assim que tinha naquela época lá, qual era as plantações que tinha, frutas, o que era? Nós tínhamos uma chácara, né, de laranja, banana, uma chácara mesmo. Anoiceiro para cair os anós para fazer sabão. Azeite. Sabão. Não, sabão. Sabão. Tu não conheceu que esse pé de anoiceiro? Conheci, era bem oleoso, né? Eles caíam, a gente juntava, botava a apodrecer para depois limpar, saía só uma baguinha assim. É tipo assim um cacau, né? A baga dele, né? É tipo nós hoje, né? Mas a baga era grandão, tipo cacau, né? Sim. Depois botava a apodrecer a curtir, Sim, assim, curtir. E criava lá. Isso. E depois a gente sentava lá, meu filho, no meio de sujeira, de tudo, porque eles apodreciam, ali tinha tudo, né? Isso. E limpava para tirar só aquela baga, para depois voltar a secar aquela baga, para depois bater, ó, tudo esmagar. aqui, ó. Não, bater aqui para tirar a casca direitinho, para não entrar a casca, porque se a gente faz, sabe, um pedacinho daquela casca, aí ficava rasgar uma roupa a hora que a gente fosse esfregar. Certo, tem que ser bem limpinho, né? Tem que ser bem limpinha aquela a baguinha de dentro, a amenda. Aí um dia eu peguei uma amenda para comer, a mãe, não come que isso aí faz mal. E dizem que não faz mal, né? Que hoje mas tinha que comer pouquinho, né? Porque era muito forte, Sim, né? Muito forte. Então tá, dona Izena, uma outra parte legal isso aí, né? Tá, agora uma historinha que eu vou te contar. Sim. O pai, no começo, ele comprava peixe para vender, mas o peixe que o pai comprava era aquelas cardosinhas desse tamanho. Certo. Quando não vendia, nós escalava tudo, fazia de mescala. Para quem não sabe, de mescala é
Abrir ela não pela barriga, né? Pelo cerco, abrir um lado para botar numa arame. Sim. E a gente consertava o espaço no balaio para secar tudo, porque não tinha geladeira, né? Isso. E guardava enrolado num pano, dentro Sim. de um balaio. E salgava ele? Como é que é? Bem salgado. Para não estragar. Algumas abria pelas costas, né? E outras a gente fazia na escala. Sim. Botava secar para a gente comer durante o ano. Porque carne era muito difícil. Nós comia carne quando o pai carneava, porque o pai carneava boi, né? Aí nós comia carne, mas ainda, olha lá, ele já E a carne como é que fazia também? Secava também? Secava. A carne a gente escalava ela e secava. Quando o pai matava, a gente deixava um pedaço, botava dentro, sabe aonde? Dentro de um saco plástico e botava lá no rio, lá embaixo. Dentro do rio embaixo? Dentro da água. Amarrava um cipó, uma coisa. Mas isso já estava seco quando fazia isso aí? Não, a mole pra gente comer no sábado, porque o pai às vezes matava no maquinho.